tua cabeça, feche os teus olhos. Mas faça isso, irmãos, do coração. O Espírito Santo ele tinha ministrado para eu fazer algo, mas acabou não dando certo. Mas vamos fazer isso então. Esteja atento agora o que o Espírito Santo está falando no teu coração. Esteja atento. Faça o que ele está mandando você fazer. O Espírito Santo fala que você é um adorador. O Espírito Santo ele quer trazer cura para o teu coração hoje. Como foi cantada ali a canção, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro o meu coração. Abra o teu coração nesse momento, irmãos. A palavra de Deus ela é bem clara, irmãos, quando ela diz: abra a tua boca e eu encherei. Fala, Espírito Santo. Fala. Toca os corações nesse momento, Senhor. Senhor, que cada filho teu que está aqui essa noite, Senhor, abra o seu coração verdadeiramente, Senhor, para receber a tua palavra, Pai. Porque, Senhor, nós não queremos sair daqui como nós entramos. Nós temos que sair transformados, Pai. Porque a tua palavra é viva, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Glórias ao teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, irmãos. Amém. O Espírito Santo ele tinha pedido para eu fazer uma mini cena de teatro, mas acabou não dando certo, ficou muito em cima da hora para mim. Mas abra o teu coração essa noite verdadeiramente. Verdadeiramente. Amém, irmãos? Então, para a gente começar, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, no capítulo 16. São muitas coisas que o Espírito Santo falou comigo. Geralmente eu estou trabalhando quase todo sábado, mas hoje eu cheguei e disse para o meu patrão, eu disse, não, hoje eu vou trabalhar só até meio-dia porque eu tenho um compromisso à tarde. E glória a Deus, irmãos. Cheguei em casa no trabalho meio-dia, sentamos lá na mesa com a minha esposa e acho que tinha umas 5 ou 6 Bíblias em cima da mesa e ali nós começamos a buscar o Senhor juntos. E é tremendo, irmãos. Então vamos lá. No Evangelho de João. O nervosismo está aqui em cima, irmãos. Mas esse nervosismo é o temor ao Senhor. Porque se eu não temer ao Senhor, as coisas não funcionam. Amém? Então vamos entrar num contexto aqui para até chegar onde o Espírito Santo quer que a gente chegue. Amém? No Evangelho de João, no capítulo 16, do verso 4 em diante, ali vamos ver até um determinado ponto ali. 16 do 4 em diante diz assim:
Mas tenho-vos dito estas coisas, para que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vos tinha dito. Isto eu não vos disse no princípio, porque estava convosco. Mas agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde tu vais? Mas porque eu disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. No 7. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou enviarei. Aqui Jesus está falando do Espírito Santo. E o Senhor me impulsionou muito fortemente e a gente está conversando um pouco hoje sobre o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, para a gente entender aqui o contexto da história, vamos lá para Mateus, no capítulo 1. Hoje nós vamos passear bastante pela Bíblia, irmãos. Nem diz o pastor, vamos fazer coisa de crente hoje. Ler a Bíblia. Glória a Deus, irmãos. É muita coisa aqui para abrir um pouco o entendimento, o nosso entendimento. Amém, irmãos? Todos acharam? Em Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 ao 23, para a gente entender aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em segredo. Mas enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamará seu nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: esse profeta é o profeta Isaías, lá no Velho Testamento, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Aqui a gente vê que Jesus, ele foi concebido do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele já existia, porque tem a Trindade, né? Deus, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, daí até na segunda-feira eu estava lá no pastor, a gente estava conversando algumas coisas lá, e daí nós comentamos sobre, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, que fala que o Espírito Santo, deixa eu abrir aqui e mostrar, para não ficar só nas minhas palavras. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo de Deus, lá na criação do mundo, ele já se movia sobre a face das águas. Entende? Então daí esse contexto todo, daí aqui, para os irmãos entender que Deus concebeu a Maria ficar grávida do Espírito Santo, e nasceria Jesus. E Jesus seria chamado Emanuel, e interpretado é Deus conosco. E então esse Deus conosco aqui, irmãos, tudo isso se cumpriu para que realmente acontecesse o que o profeta Isaías, ele profetizou lá em Isaías.
Não precisa abrir, irmão, se quiser anotar para ler, para não ficar só nas minhas palavras isso. Fica em Isaías 7,14 e em Isaías 9,6. Daí então aqui a gente vê que o Espírito Santo ele já agia em vidas desde a criação do mundo. Entende? Ele já agia em vidas. A gente vendo, por exemplo, de Maria, que foi tomada pelo Espírito Santo para que fosse gerado Jesus. Só deixa eu ir aqui para não me perder no tempo. Daí aqui, então, vamos voltar para o livro de João, irmão. Agora que a gente falou ali sobre o Espírito Santo, só para a gente entender. Então, voltando para o livro de João, a gente pega ali o versículo 5 do capítulo 16. Mas agora, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós pergunta, para onde tu vais? Mas porque eu vos disse estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Aqui o Jesus está falando que ele vai subir para o Pai para que ele possa enviar o Espírito Santo para nós. Então, quando ele estava ali falando essas coisas que ele enviaria, que ele subiria para enviar o Espírito Santo, os discípulos ali eles se entristeceram seus corações. Por quê? Porque automaticamente eu me peguei pensando assim que os discípulos eles poderiam ter pensado assim: mas Jesus, como que você vem falar que você vai subir se a gente acabou largando tudo? A gente largou os nossos barcos, a gente largou as nossas famílias, a gente largou os nossos empregos, a gente largou tudo para te seguir, e agora o Senhor vem me dizer que o Senhor vai subir e vai nos deixar. Eu creio que eles devem ter pensado dessa maneira, sabe? Meu Deus, a gente largou tudo e agora Jesus vem com essa política, vai subir, vai deixar nós. Entendeu? Mas eles não entenderam que Jesus subindo, na realidade aqui, Jesus para os discípulos naquela época, eles tinham Deus encarnado. Então, o próprio Deus, através de Jesus, falava diretamente com eles. Eles podiam chegar até Jesus, encostar nele, abraçar ele. Então eles tinham o próprio Deus através de Jesus falando diretamente com eles, olho a olho, face a face, entendeu? Só que quando Jesus fala que ele vai subir, ele sobe para a direita de Deus e envia o Espírito Santo. Então aqui ele já está falando que Deus conosco, né? Emmanuel, Deus conosco. Então quando ele sobe, ele já se torna Deus em nós. Entendeu? Então ele subiu, enviou o Espírito Santo. Então ele já se tornou Deus em nós. E só um pouquinho, irmão, estou um pouco nervoso aqui porque é um misto de tantas coisas que o Espírito Santo falou. Então, isso é Deus em nós. Daí em 1 Coríntios, irmãos, vamos entender esse Deus em nós, 6,19. Aqui é para a gente entender o quão valioso é o Espírito Santo nas nossas vidas. Amém, irmãos?
Então, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, diz assim, ou vamos ler no 17 ali, vamos voltar um pouquinho. no 17, então, até o 19. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só Espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o próprio corpo. Daí ali no 19 ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós. Então, Deus está em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Deixa eu abrir aqui, eu estou com 2 Bíblias aqui, irmãos. Estou com a da Raquel. Essa outra que eu tenho aqui, irmãos, é uma tradução um pouco diferente, para os irmãos entenderem. Faz o que o Espírito Santo está mandando, irmãos. Se o Espírito Santo está mandando você gritar, grite. Se o Espírito Santo está mandando você glorificar, glorifique. Porque o Espírito Santo diz para você essa noite: você é um adorador. Nessa aqui, no capítulo 6, no versículo 17 em diante, ela diz assim: porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Amém, irmãos? Então, o que eu quero frisar muito hoje é o Espírito Santo, que Ele habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E aí eu tenho me perguntado, no decorrer dessa semana, hoje, esse tempo ali que eu estava na sobremesa ali, sentado ali com a minha esposa ali, a gente degustando da palavra do Senhor, porque para mim, nos tempos para cá, eu estar mergulhando na palavra do Senhor é estar degustando, é um alimento para a minha vida. Entende? Um alimento para a minha vida, para a tua vida, para a vida de cada um. Basta você ler, você buscar o Senhor na palavra. Aquilo se torna algo tão maravilhoso na tua vida, tão gostoso, que você não quer mais sair. Você quer mergulhar cada vez mais, buscar cada vez mais, está se intensificando cada vez mais aqui dentro, porque se eu estiver atento ao que o Espírito Santo está falando para a minha vida, vai vir muitas coisas me moendo por dentro, me curando em áreas da minha vida que eu preciso ser curado. Entendeu, irmãos? Então, daí eu pesquisei lá e acabei anotando algumas características do Espírito Santo e baseado em alguns versículos da palavra. Primeira característica: o Espírito Santo pensa. Vamos ler lá em Romanos. Romanos, no capítulo 8. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 27, diz assim: todos acharam, irmãos? Aqui falando sobre essa primeira característica, o Espírito Santo pensa. Em Romanos 8, 27 vai dizer assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Então,
O Espírito Santo, ele pensa, ele quer o melhor para nós. Ele busca o melhor para nós. Daí a segunda característica, o Espírito Santo deseja, 1 Coríntios, irmãos. Voltando para 1 Coríntios, agora nós vamos em alguns pontos da Bíblia ali para... 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 11. No verso 11 do capítulo 12 diz assim: Um só é o mesmo Espírito opera estas coisas, dando a cada homem várias vezes como ele deseja. Então ele deseja que você tenha dons, ele deseja que você tenha sabedoria, então ele deseja que você tenha o melhor dessa terra. O Espírito Santo deseja que você tenha o melhor dessa terra. Daí a terceira, o Espírito Santo ama. Voltamos para Romanos, irmãos. Em Romanos, no capítulo 15, daí no verso 30. Amém, irmãos? Todos acharam? No verso 30 diz assim, do capítulo 15: E agora, eu suplico-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntos comigo nas vossas orações a Deus por mim. Amém, irmãos? Aqui é o apóstolo Paulo falando. O Espírito Santo, ele nos ama verdadeiramente. Paulo pede oração para os irmãos, não apenas porque eles estão todos juntos e unidos em Cristo, mas também porque todos usufruem do amor que vem do Espírito Santo de Deus. Então ele pede oração não só porque todos estão unidos em Cristo, mas porque todos nós usufruímos do amor do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, a quarta, o Espírito Santo se alegra. Em Gálatas, irmãos, no capítulo 5. Mais um tantinho de Bíblia ali, daí já... Vou achar Gálatas aqui com uma mão aqui. Com as duas mãos eu já sou para achar Gálatas, imagina com... Depois de 2 Coríntios, irmãos. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Acho que esse aqui é um verso conhecido por todos, praticamente. Falando dos frutos. No versículo 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fé. Brandura, temperança, contra essas coisas não há lei. Então aqui está dizendo que o Espírito Santo ele se alegra sim. E eu acabei me perguntando, eu tenho alegrado o Espírito Santo? Ou eu tenho entristecido o Espírito Santo? É algo que mexe muito com nós por dentro. Eu tenho alegrado o Espírito Santo ou eu tenho entristecido o Espírito Santo? Eu tenho feito coisas que desagradam o Espírito Santo? Porque a própria palavra diz que eu sou o templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Quinta característica: o Espírito Santo, ele nos encoraja. Para a gente ver que ele nos encoraja, vamos abrir em Atos, no capítulo 9.
Atos no capítulo 9, no verso 31. Amém, irmãos? No verso 31 do capítulo 9 de Atos diz assim: Então as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham descanso e eram edificadas, e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo se multiplicavam. Então, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele está dentro de você, ele habita em você, você é templo do Espírito Santo. Então, se as coisas ficam difíceis, ficam ruins para o nosso lado, nós temos a quem recorrer. Espírito Santo, me ajuda. E ele vem, ele te consola, ele te encoraja, ele te levanta. Mas desde que você abra o teu coração para que entre o Rei da Glória. Amém, irmãos? Daí a outra, o Espírito Santo fala. Vamos lá em Hebreus, no capítulo 3. Um passeio bem grande pela Bíblia. Hebreus no capítulo 3, o verso 7 e o 8. Amém, irmãos? Então vamos ler. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Amém? Então, no versículo 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse aqui vai ficar mais frisado agora. Daí o outro. O Espírito Santo nos ensina, voltando em 1 Coríntios, irmãos. Vamos passeando. 1 Coríntios no capítulo 2. Primeira Coríntios no capítulo 2, no verso 13. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, se eu tiver com a minha mente voltada a Deus, ao Espírito Santo e buscando intimidade com Ele, Ele nos ensina, Ele nos clareia a mente, nos mostra a palavra, Ele nos dá direções. Amém, irmãos? Amém. Outra, é possível entristecer o Espírito Santo? Ali quando eu falei que o Espírito Santo se alegra, né? Eu tenho buscado alegrar o Espírito Santo ou eu tenho entristecido o Espírito Santo? Então vamos ler em Efésios, no capítulo 4. Efésios, no capítulo 4, no verso 30. Vamos ler o 29, irmãos.
Que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém, irmãos? Então, se a gente não estiver atento à maneira que temos nos comportado, à maneira que temos no cuidado desse tempo aqui, que é tempo do Espírito Santo, às vezes, esse tempo aqui do Espírito Santo, coloca o Espírito Santo lá dentro do coração, lá num cantinho, assim, coloca uma gradezinha lá e, ó, Espírito Santo, fica aí no cantinho, porque eu vou resolver as coisas por mim mesmo. Se acaso eu ver que eu não dou conta, eu te solto ali, daí você me ajuda. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso com o Espírito Santo, prendendo ele num canto do nosso coração, deixando ele lá, naquele canto, sendo que ele quer agir em áreas do nosso coração para a transformação da nossa vida. E é essas áreas que, quando o Espírito Santo mexer, vai doer, vai ser difícil, mas se faz necessário. Amém, irmãos? Outro daí é o Espírito Santo pode ser resistido. É aqui que é o ponto-chave, irmãos. Que eu quero estar falando, o Espírito Santo ele pode ser resistido. Isso daqui me moeu por dentro. Me moeu. Vamos ler lá em Atos, irmãos, no capítulo 7. Amém, irmãos? Aqui está falando de um homem que foi totalmente cheio do Espírito Santo. Falando de Estevão, cheio do Espírito Santo, ao ponto de ele falar as verdades de Deus, ao ponto de apedrejarem ele até a morte. Amém, irmãos? 7:51. Vamos ler dos 50. Volta ali um pouquinho. Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos. Vós sempre resisti ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim fazeis vós. Amém? Deixa eu ler aqui nessa tradução aqui também. Diz assim, ó. Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Amém, irmãos? O que eu quero falar com relação a essa resistência ao Espírito Santo, essa rejeição ao Espírito Santo? Muitas vezes nós pedimos a Deus um avivamento para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, para as nossas vidas, dentro da nossa igreja, mas o Espírito Santo ele só vai trazer, Deus só vai trazer um avivamento para dentro da nossa casa, para dentro da nossa igreja, para as nossas vidas, a partir do momento que nós pararmos de resistir ao Espírito Santo. Quantas vezes viemos ao culto e
na hora do louvor ali, você está lá adorando a Deus e tal, o Espírito Santo me usa, Deus, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, me usa, me usa, me usa. E daí o Espírito Santo ele chega com todo carinho ao teu lado e diz, então, levanta a mão. E daí, a mão daí é fácil ainda, né? Daí você levanta. O Espírito Santo mandou levantar a mão. Daí ele chega de novo, você está lá com a mão levantada, Senhor, me usa, eu quero fazer a tua vontade, que seja feita a tua vontade na minha vida e tal. Daí o Espírito Santo diz, adora. Como eu falei no início, você é um adorador. O Espírito Santo fala, adora. Daí você já começa baixinho ali a falar algumas palavras para o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem de novo ao teu ouvido, grita. Daí você, Senhor, daí já entra aquela dúvida, aquela incerteza, mas Senhor, se eu começar a gritar aqui dentro, vão me chamar de louco? Vão achar que eu sou doido? Mas o Espírito Santo fala, grita. Daí você ainda fica assim, meio na vergonha, meio na incerteza, porque daí o inimigo ele já aproveita a situação, ele começa a trabalhar, não grite, porque senão teu irmão do teu lado vai achar que você é meio louco, aquele que está ali você não vai gostar muito e tal. E passa. Daí o Espírito Santo vem e fala assim ao teu coração, corre. De novo, mas Senhor, eu corri dentro da igreja, o que vão pensar de mim, Senhor? O que vão pensar de mim se eu sair correndo aqui dentro da igreja? Vão achar que eu estou querendo me aparecer? Vão me chamar de louco? E a gente tem que estar atento, irmãos, a tudo que o Espírito Santo está pedindo para nós fazermos. Porque se o Espírito Santo pede para você dar um abraço em um irmão aqui dentro da igreja, ao qual você conhece, ao qual você tem um pouco de intimidade, que você conversa, que você troca umas palavras, como que você vai ser usado lá fora pelo Espírito Santo para buscar aquelas almas que estão perdidas, estão sedentas por Deus? Como que você vai se encorajar se você não faz isso dentro da casa do Pai, aonde você tem liberdade para estar fazendo porque você conhece alguém? Amém, irmãos? Daí você está lá, beleza, daí o Espírito Santo vai mais a fundo. Não é só porque hoje é dia dos pais, irmão, mas o Espírito Santo essa semana ele me tocou muito forte nisso. Ele chega ao teu ouvido, perdoa teu pai, perdoa tua mãe, perdoa aquela pessoa que te magoou. Mas Senhor, como que eu vou perdoar se aconteceu tal coisa? Perdoa. Porque é só através de você liberando esse perdão, você se libertando disso, que você começa a ser cheio do Espírito Santo. E como é que você vai vir para dentro da casa do Senhor com o teu coração cheio de ódio, cheio de raiva de um irmão, ou você brigou com teu pai, você brigou com tua mãe, e você vem adorar a Deus? E como é que o Espírito Santo vai te encher se você não é capaz de liberar perdão sobre a vida de alguém? Agora eu fiz uma anotação aqui, irmãos. Isso aqui foi para a minha vida. Até então, há um tempo a gente vivia dessa maneira, vivia numa rotina. A gente não estava atento à voz do Espírito Santo, porque a rotina o que é? Você levanta de manhã, você vai trabalhar, você vai para o teu trabalho, você passa o dia lá trabalhando, você ocupa a tua mente com outras coisas, acabou o teu expediente de trabalho, você volta para casa, daí você tem os afazeres de casa, e a rotina ela vai tomando o teu tempo. E o Espírito Santo ele vai ficando de lado, Jesus vai ficando de lado na tua vida.
Então, a rotina, a gente tem que vigiar muito com a rotina, porque esses dias atrás eu estava conversando com meu irmão, eu disse para ele: vamos para a igreja? Ah, não sei o que. O do meu irmão, né, agora é trabalhar. Eu disse para ele, o nome dele é Mateus, se em 7 dias na semana você não tira 2h30 a 3 horas para estar num culto adorando a Deus, de que maneira que Ele vai abençoar a tua vida? Entende, irmãos? Então a nossa busca ela tem que ser constante, porque o nosso culto realmente ele começa em casa. Então já começa em casa, a nossa busca tem que ser constante. Mas esse vir para a igreja no sábado, viver em comunhão com os irmãos, estar todos juntos adorando a Deus, como falei, todos somos adoradores, agradecendo a Deus pelo que fez em nossas vidas no decorrer da semana. Amém, irmãos? E o Espírito Santo me trouxe esse temor, de estar atento ao que Deus está falando para a minha vida, através do Espírito Santo. Deus, através do Espírito Santo, disse: Johnny, faça isso, eu não faço. Faça aquilo, e eu não faço. Às vezes eu quero conquistar algo na minha vida, eu quero adquirir algo na minha vida, e eu peço a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo diz: não faça agora, porque agora não é o tempo. Mas eu vou lá conversar com o pastor, para ver o que o pastor disse. E você chega lá e conversa com o pastor diz: não é o tempo. Então, faça, obedeça a Deus, obedeça ao Espírito Santo. Se Ele te mandar fazer algo, faça. Se Ele mandar você abraçar alguém, abrace, porque às vezes basta você ir abraçar alguém, você não precisa nem proferir palavras para a pessoa, mas através do teu abraço a pessoa é curada em alguma área da vida dela. E daí muitas vezes a gente está dentro da igreja, o Espírito Santo vai lá e abraça tal pessoa. Daí você, Espírito Santo, mas se for da tua vontade para eu abraçar essa pessoa, me dá um sinal, então, me mostra aqui para mim abraçar essa pessoa. Daí o Espírito Santo mostra, ele manda outra pessoa ir abraçar aquela pessoa e você fica, irmãos, isso já aconteceu muito comigo. Eu fui para casa arrasado, o Espírito Santo mandar eu abraçar alguém e eu ficar naquela dúvida: será, Senhor? Será que é? Será que eu vou? Será que eu não vou? O que eu vou falar para a pessoa? Como eu falei, às vezes um abraço cura alguma área da vida da pessoa que ela precisa ser curada. E você fica naquela: será que eu vou? Será que é de Deus? Será que não é? Daí o Espírito Santo te dá aquele sinalzinho: vai lá outra pessoa e dá o que a pessoa está precisando, porque aquela pessoa ouviu a voz do Espírito Santo e obedeceu. Essa é a peça-chave: obedecer a voz do Espírito Santo. Se Ele está mandando você orar para alguém, na rua ou em qualquer lugar, obedeça ao Espírito Santo. Faça a vontade de Deus. Como o pastor pregou sábado passado, se coloque no seu lugar e faça aquilo que Deus te colocou para fazer. Não queira, como é que eu posso dizer, antecipar o agir de Deus na tua vida, agindo com as tuas próprias forças. Uma coisa bem clara, assim, irmãos, que o Espírito Santo falou para mim, assim, que se Ele te direcionou a fazer algo, ou Ele direcionou o pastor, a pastora, para pedir para você fazer algo, obedeça ao Espírito Santo e faça. Porque o Espírito Santo, Ele nunca vai mandar você retroceder. Se Ele te colocou aqui, faça aquilo que Ele te colocou aqui com excelência, porque Ele nunca vai fazer você retroceder. Usando, por exemplo, o Espírito Santo, Deus usou o pastor e colocou nós como líder de casais. Eu não quero, vou voltar para trás. Mandar lá
ó pastor, eu não quero mais ser líder dos casais, não quero mais saber, não quero mais. O que a gente tem que cuidar, irmãos, é com a nossa alma. Para a gente não deixar o nosso eu agir em nossas vidas. Porque muitas vezes o nosso eu fala dentro de nós e a gente acha que é o Espírito Santo falando. E a gente está alimentando a nossa alma e não deixando o Espírito agir sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, se o Espírito Santo te direcionou a fazer algo, faça. Não corra, não fuja das mãos do Senhor. Não fuja do que o Senhor te colocou para fazer. Se Ele mandou você fazer, faça. Não retroceda, porque se você retroceder, não é do Senhor. Porque o que você fazer para o Senhor, você tem que fazer com excelência. Até porque a obra do Senhor, ela não pode parar. Ela não pode parar. Se você quer retroceder, você vai retroceder, mas depois vai vir as consequências desse retrocesso, que você mesmo deixou o teu eu invadir dentro de você, o teu orgulho, vai vir as consequências. Mas a obra do Senhor não para. Se você quer retroceder, Ele vai colocar outro no teu lugar. Porque Deus, ele não é um Deus de confusão. Então, irmãos, vamos ler em 1 Coríntios 14, 33, falando desse negócio de Deus não é um Deus de confusão. Amém, irmãos? Em 1 Coríntios, no capítulo 14, e no verso 33, diz assim: porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, se o seu Espírito Santo te direcionou, se Deus te direcionou a fazer algo, faça. Não retroceda, não fuja de Deus. E, irmãos, vamos estar atentos a ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos estar atentos e fazer a vontade de Deus. Irmãos, a gente está em um tempo que a vinda de Jesus está aí. A vinda de Jesus está aí. E a gente pode ficar aqui nessa terra por um quezinho. A gente pode acabar ficando aqui. Então vamos nos intensificar, buscar o Senhor, orar, jejuar, se entregar verdadeiramente a Deus, fazer a vontade de Deus, fazer o que Ele está pedindo para a gente fazer, para que a obra dele continue cada vez mais, se expanda cada vez mais, para que assim como nós um dia tivemos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e termos transformação de vida em nós, onde éramos aí nesse mundo perdidos, deixando o inimigo agir de maneira intensiva nas nossas vidas, nós tivemos essa oportunidade de alguém que ouviu a voz do Espírito Santo, veio, colocou Jesus diante de nós, nos mostrou que em Jesus a gente pode ter vida e vida eterna. Então, irmãos, vamos estar atentos, fazer a vontade de Deus, não fugir do Senhor. E à tarde eu li um texto, irmãos. Eu não me aguentei. Eu comecei a chorar, até era para mim trazer na hora do almoço a chave do Abner. Ali eu liguei para ele e disse: Abner, posso entregar depois a chave, que agora não tem como. Eu estava chorando a hora que eu estava falando com ele no telefone. Estar atentos, irmãos, a ouvir a voz do Espírito Santo e ter temor do Senhor em nossas vidas. Esse texto está em Apocalipse, irmãos, no capítulo 3, no verso 19. Se os irmãos quiserem abrir, mas eu vou
quiserem, não precisa. Se quiserem ler em casa. Apocalipse, no capítulo 3, do verso 15 ao 20. Eu só de lembrar. O Espírito Santo já me remoe por dentro, irmãos. Aquilo vem um temor tão grande do Senhor sobre a minha vida quando eu li esse texto. E eu não me aguentei, irmãos. No versículo 15 ali em diante, o Senhor diz assim: eu conheço as tuas obras, e não és nem frio e nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te. Isso aqui bate com o que a irmã Elisete leu ali. Comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Como que diz a canção? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro o meu coração. Então, irmãos, o Espírito Santo quer trazer cura para o teu coração hoje. Então abra a tua porta, que o Senhor está batendo na porta do teu coração. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça o que o Senhor tem para te dizer. Se você está brigado com teu pai, se conserte. Se você está brigado com a tua mãe, se conserte. Se você vem para a igreja e tem um irmão que você não gosta, se conserte. Ouça o que o Espírito Santo diz ao teu coração. Obedeça ao Espírito Santo. Temos que cuidar, irmãos, para não cair na desobediência. Porque a desobediência, ela nos afasta de Deus. A incredulidade nos afasta de Deus. Amém, irmãos? Então, o que eu quero deixar para nós hoje, vamos estar atentos a ouvir a voz do Espírito Santo, para que haja um avivamento dentro de nós, dentro da nossa casa, e como já tem acontecido no nosso meio, nos posicionarmos em Deus, para que os nossos filhos, como o pastor falou, sejam tocados, nossos filhos sejam cheios. Se você se posiciona em Deus, se você busca de Deus, se você lê a palavra, isso vai gerar desejo dentro do teu filho, vai gerar desejo
de quem está ao teu redor, porque quando você busca da palavra, você se intensifica em Deus e ouve a voz do Espírito Santo, você começa a mudar as suas atitudes, como o Gô testemunhou, que nem sempre está o Gô, lá atrás, como o Gô testemunhou aqui na quarta-feira, que as atitudes dele têm mostrado o Espírito Santo de Deus para as pessoas. Muitas vezes não precisa você nem chegar para a pessoa e falar: Jesus, só as tuas atitudes já vai mostrar, porque muitas pessoas aí fora, as pessoas já estão até aqui, né, de pessoas chegar e querer enfiar Jesus goela abaixo nas pessoas. Simplesmente a tua atitude vai mostrar Deus para as pessoas. Se você fazia coisas erradas, quando você começa a obedecer a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, você vai deixar tudo aquilo e vai começar a fazer as coisas certas. Se você praticava coisas que desagradavam o Espírito Santo, você vai deixar aquilo, você vai começar a praticar as coisas que alegram o Espírito Santo. Se você tinha algo que Deus não se agradava na tua vida, as tuas atitudes não agradavam a Deus, se transforme, faça com que as tuas atitudes agradem a Deus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé.